Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração, que vou fazer? Para cavar não tenho forças, ou de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, naquela conhecida palavra do venerável Fulton Sheen, em que ele atenta a que todos nós católicos nos esforcemos para vir à missa e tocar o estandarte da cruz. Existe, amados, uma ciência na cruz. Deus é sabedoria e jamais colocaria o Filho dele em um constrangimento, em uma humilhação, se aí não houvesse uma sabedoria divina. E nosso Senhor Jesus, ele não diria a nós tomar a cruz de cada dia, se esta cruz não abrisse em nosso peito, em nosso coração, um espaço reservado somente para Deus, que Ele mesmo criou, e que, infelizmente, colocamos neste espaço vazio muita coisa passageira, muita coisa tola, que vai fazendo com que a alma ela se apegue a estas coisas. De modo que Jesus nos ensina que a nossa alma deve estar colada na cruz. Nós precisamos andar com Jesus colados nele. E isto acontece, amados, na nossa fé. Só que esta fé, ela está depositada aonde em nós? Em todo o nosso ser. E a parte mais elevada do nosso ser, que Deus nos criou, é tudo aquilo que não tem nos animais, nas plantas e nas pedras. As pedras que somente existem, as plantas e os animais que existem e vivem, e nós que existimos, vivemos e pensamos no intelecto, na razão. É por isso, amados, que nós precisamos amar e conhecer. E nesse evangelho, nesta pequena introdução, amados, parece que Deus está ensinando o contrário de como nós devemos conduzir uma conduta honesta ao colocar o administrador que usou de esperteza ao ser demitido. Ele arrumou um jeito de se sustentar. O Senhor o elogia
este administrador que é desonesto, ele agiu com esperteza, e Deus ainda reconhece que os filhos deste mundo, daqueles que depositam no coração, no amor ou a sua atenção apenas em coisas que lhe apraz, que são os filhos deste mundo, são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E estes filhos da luz, aqueles que são chamados cristãos, que foram iluminados pelo batismo, a palavra de Deus exorta que sejamos simples e ágeis, simples como as pombas, ágeis como as serpentes. Mas, amados, isto não terá um sentido se você não meditar nesta palavra e não perceber a necessidade de nós buscarmos esta ciência divina, esta sabedoria que é Deus. Deus, Ele nos ensina, e nós, para primeiramente aprendermos algo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, é preciso nos encontrarmos diante dEle como humildes, necessitados de conhecer, de saber, com a finalidade de amar, de servir, de buscarmos na nossa vida as virtudes que nos elevam à condição de graça, de filhos de Deus, e tudo isso talvez possa nos diferenciar de uma vida natural, de uma vida que apenas exista. Amados, muitos hoje apenas existem, outros estão existindo, estão vivendo sem um sentido, sem serem marcados pelo eterno. Deixamos a vida, não sabemos o que acontece, que abismo nos espera. Porém, amados, nosso Senhor Jesus, Ele nos dá esta graça, esta virtude da esperança de que existe uma vida que é eterna e que é Ele, e que essa vida começa quando aqui na terra nós trocamos a nossa vida, o nosso ser, pelo ser de Deus, e assim nós nos tornamos o que Deus nos deseja que sejamos, que é filhos. E esta é a missão da igreja, sermos filhos no Filho de Deus. Para isso, amados, precisamos encontrar este espaço em nós, este vazio que Deus mesmo criou para que Ele pudesse habitar. Hoje foi um dia de exercício, de meditação na paixão de Cristo, na sua via crucis. Hoje foi um dia de nós nos abstermos de carne, de sentirmos o nosso corpo enfraquecido, para sentirmos a paixão de nosso Senhor também latente na nossa própria carne, de modo que estávamos ensinando a ela que ela precisa se inclinar, se submeter ao sofrimento, buscando esvaziar de si, para que o espírito leve pudesse contemplar a Deus, perceber a alma, os pesos que nos atraem para este mundo, dentre eles os pecados veniais e mortais, nos livrarmos destes pecados, buscando uma confissão sacramental e elevados a nossa alma, tocar a graça divina e vivermos assim a amizade plena com Deus. Isto durará uma vida inteira, amados. Então, hoje este santo evangelho coloca o verdadeiro lugar da fé, que está na razão que se inclina para contemplar e meditar a palavra de Deus, as coisas de Deus, a vida divina que nosso Senhor Jesus Cristo
ensinou e revelou. E nisto vamos também nos desincumbir das atividades deste tempo presente para buscarmos uma horinha de oração, meditar 15 minutos, 20 minutos por dia ali, é muito pouco, né? Então vamos parar um pouco para rezar, mas existe uma certa resistência ainda, os nossos olhos estão muito pesados para contemplar a vida divina que está na hóstia consagrada, a vida de Jesus em adoração, porque perdemos o hábito da ação de graças, perdemos o hábito do silêncio, perdemos o hábito da atenção das coisas divinas e estamos cada vez mais atentos apenas às nossas próprias, aquilo que desperta em nós, as emoções, os afetos, os sentimentos. Por isso, amados, precisamos aprender a numa sexta-feira a renunciar a este peso da vida terrena e contemplar a graça da vida divina. Para isso, nosso Senhor Jesus nos ensina a tomarmos a ciência da cruz, a atenção. Eu preciso vir à missa e me preparar e tocar o estandarte da cruz, porque na missa nós estamos vivendo o Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo, sua morte, paixão, morte e a sua ressurreição. Como ele ressuscitará? Quando nós começarmos a atentar no centro da nossa atenção àquela saudade que nos leva a estarmos pleno e em ação de graças diante de Jesus. Ninguém fica diante de uma pessoa que não ama. Se você não fica diante de Jesus, se questione se de fato você ama Ele. E aonde está este amor aí? Em algum lugar perdidinho aí dentro do seu ser. Encontrando isto, amados, você encontrará a sua salvação, encontrará o auxílio da graça divina. Também é preciso sentir-se que está em perigo. Quem não está em perigo também está tranquilo neste mundo, já ancorou neste porto da terra, está tranquilo, esperando só o dia da morte. Também não encontrará aquele que nos elevará, nos fará passar do abismo da vida terrena para a vida eterna. Hoje faleceu o senhor Antônio Galdino. Fizemos no viático, o pão da viagem. Foi visitado, confessou, um homem que amava a igreja, os padres em si, que rezavam muito, morreu em paz. 92 anos, ele ia completar próximo dia 11, agora segunda-feira, segunda, se não me engano, e hoje partiu para a vida eterna, e que Deus lhe deu o descanso eterno dá-lhe, Senhor, descanse em paz, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.